Diga-me com quem andas e eu direi quem tu és. Eu sou o professor William Costa, seja bem-vindo em nosso canal e eu espero que você desfrute de toda a imersão que nós temos aqui na Palavra de Deus. Na nossa meditação de hoje, nós vamos falar sobre 3 perversões de caracteres ou caracteres de pessoas que nós não devemos permitir que estejam em nossa companhia. E o nosso texto base, que se apresenta agora em tela, está no Sefer Tehillim, no livro de Salmos, no seu Salmo de número 1 e o verso também de número 1. E diz assim o texto: Ashire Haish Asher Lo Halach Batzat Reshaim Uvederech Hataim Lo Amad Uvomoshav Letzim Lo Yashav. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos perversos ou dos ímpios, que também não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda ou à mesa dos escarnecedores. Que tipo de pessoas são essas? Ou que perversão de caráter é demonstrada no livro dos Salmos? O salmista diz que nós não devemos estar na companhia ou não devemos estar verdadeiramente andando no conselho dos ímpios. Quem são os ímpios ou os perversos? Aqui, os Rechaim, que são os perversos, são aqueles que, em vez de ter piedade, procurar fazer o bem, sempre que vem uma oportunidade de zelar pela vida do próximo, eles vão procurar o caminho da maldade. Esse tipo de pessoa, ou esse comportamento, esse desvio de caráter, é alguém que, vendo que pode estender a mão ao próximo, se permitir-lhe, ele estenderá a mão até mesmo para continuar a fazer sofrer. Então nós precisamos evitar que esse tipo de pessoa esteja ao nosso lado. E veja que interessante, ele continua dizendo: olha, se você não andar no caminho dos ímpios, dos perversos, você também não estará juntamente em conselho com os pecadores. Mas pecador todos nós somos. Mas aqui a classificação de pecador que o salmista usa são os chamados Hataim. Hataim é aquele que vive errando o alvo. Existem pessoas que vão olhar para nós e dirão: eu fiz, mas eu fiz com boa intenção. Os céus não são tomados por boa intenção. Os céus são tomados à força, por meio do arrependimento, por meio da mudança de conduta. Mas os Hataim não. Os Hataim continuam errando o alvo e eles dirão a você: eu estou certo, porque eu acho, eu acredito que é assim que se deva fazer. Então tome muito cuidado para que, compreendendo por discernimento que alguém que está ao teu lado em tua companhia tem esse tipo de comportamento de fazer o mal e usar como desculpa que está fazendo para um bem maior, diante de Deus e da sua justiça, os meios não justificam os fins e nem os fins justificam os meios, pois a justiça de Deus nos leva a uma vida plena, completa e sóbria do nosso comportamento, não só diante de Deus, mas também diante da sociedade. E o salmista diz ainda que nós não devemos nos assentar à roda, à tenda, à mesa dos escarnecedores. Os escarnecedores, em algumas Bíblias em português, vão trazer o termo zombadores. E quem são os zombadores? São aqueles que, ao observar o comportamento da sociedade, procurando o caminho do bem, eles te aconselharão ou eles te chamarão
para estar com eles e dirão a você: você está fazendo isso porque você é bobo. Se fosse eu no seu lugar, faria de outra forma. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Por isso, os zombadores não permanecerão na congregação dos justos, e os justos também não devem permanecer na congregação dos zombadores. Então, o termo zombaria é o mesmo que desdenhar. E não se pode desdenhar senão daquilo que é correto. Por isso, o conselho do salmista para nós hoje, para você e para mim, através dessa meditação é: tome muito cuidado, tanto quanto os ímpios, quanto com os pecadores, quanto com os zombadores. Um se preocupa em progredir no mal, o outro se preocupa em tirar vantagem pelo mal, e o outro, por fim, diz: o mal não é tão mal assim. E nós já sabemos onde isso pode parar. Olha, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Continue meditando conosco. Se inscreva no nosso canal, acompanhe os outros vídeos e até o próximo episódio. Que Deus abençoe você e também toda a sua casa, em nome do Senhor.